Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear, agora de exemplos de subespaços vetoriais, né? Essa aula é para o curso de álgebra linear da Escola de Ciências e Tecnologia. Eu sou o professor Elton Carvalho. Bom, vamos começar com alguns exemplos, né, de subespaços vetoriais, de questões envolvendo a identificação de subespaços, né, o teste de subespaços. Então, ah, primeiro, vamos pensar o seguinte, olha, seja um espaço vetorial espaço vetorial R2, né? Então, aliás, R3, né? Então, uh, verifique se esse conjunto aqui, ó, S, né, que é formado por vetores x, y, z no R3, né? No R3, né? Tal que x é maior ou igual a zero, certo? Então, eu tenho aí meu x, y, z, né? Minhas três componentes aí do vetor do R3. E eu quero saber, olha, esse cara aqui, esse cara é subespaço do R3? Então, essa é a pergunta. E esse é o tipo de pergunta que a gente vai fazer aqui, né? Então, nota o seguinte, ó. Eu tenho aqui, né, um, uh, um conjunto. Tem um conjunto aqui, né? E ele já está falando aqui, ó, que ele é... os elementos dele são elementos do R3, né? Então, primeira coisa, né? Então, passo zero, né? S está contido no R3, né? Então, beleza. Eu quero saber se o S é subespaço do R3. A primeira coisa que eu preciso saber é se ele é um subconjunto do R3. E de fato ele é um subconjunto, né? Tem que avaliar isso. Geralmente a gente vai construir o subconjunto, ou no contexto a gente já sabe que ele é um subconjunto, tá? Mas no passo zero a gente precisa primeiro verificar se o conjunto que eu estou olhando realmente está contido dentro do espaço vetorial, né? E aí, claro, eu estou supondo que a operação de adição e a operação de multiplicação por escalar são as mesmas, tá? Então, primeira coisa, beleza. Esse cara é subconjunto do R3, porque todos os vetores aqui, x, y, z, todos os elementos dele são vetores do R3, do jeito que está escrito, né? Agora, primeiro, eu quero saber se o vetor nulo pertence a S, né? E aí, bom, para verificar isso, né, quem que é o vetor nulo no R3 é 0, 0, 0, né? E qual que é a minha condição? É comparar esse cara com um XYZ, né? Então ele tem um XYZ, e eu preciso que o X seja maior ou igual a zero, e de fato é, porque o X aqui, né, tá dando zero, né? Então, o vetor nulo está nesse conjunto. Lembra o seguinte, eu não preciso, eu não dependo disso aqui, né? Isso aqui vai ser verdade se e somente se, aliás, vai ser verdade se o conjunto for subespaço, né? Se esse S for subespaço do R3, né? Só que eu não precisaria necessariamente testar, mas vocês vão ver que é uma maneira bem simples da gente excluir alguns casos, né? Então, nesse caso aqui, de fato, uh, o zero, o vetor nulo, está dentro desse conjunto, então a gente pode continuar a conta, né? E aí agora, no próximo passo é testar o fechamento da multiplicação, ou da adição, né? Vamos testar o fechamento da adição. Então, fechamento da adição, né? Então, o que eu quero testar aqui? Eu quero o seguinte, olha, se eu considerar U pertencente a S e V pertencente a S, eu preciso que U mais V pertença a S, certo? É isso que eu preciso que aconteça, independente de quem seja o U e de quem seja o V, né? Então, por exemplo, se aparecer, isso aqui vai acontecer se eu tiver uma certa condição, não para todos os U's e V's, aí a adição não é fechada, né? Então, o que eu preciso? U pertence a S, né? Então, U pertence a S.
quer dizer que o meu u, na verdade, é um vetor do tipo 0, y, z, por exemplo, né? Que aqui, aliás, desculpa, x, y, z, né? Com x maior ou igual a zero. Ou seja, a primeira componente é maior ou igual a zero. É isso que eu preciso verificar. A condição para eu saber se um vetor está no S é verificar se a primeira componente dele é maior ou igual a zero, né? E aí, vou dizer que o V em S quer dizer que o V é um vetor do tipo A, B, C, sei lá, né? A, B, C, né? E eu preciso que a primeira componente, que é o A, seja maior ou igual a zero, né? Então, na hora que eu somar U mais V, né? Essa adição é a adição do R3, né? Que eu estou olhando um subespaço do R3. Então, essa adição é a adição do R3. Como é que a gente faz? Componente a componente. Então, x mais A, y mais B e z mais c. Eu não tenho nenhuma restrição aqui, né, quanto a y mais b e z mais c. Então, esses caras aqui, eles vão ser números reais, né? Então, não tenho que me preocupar com esses caras. Agora, este caso aqui, né, eu preciso saber o seguinte, x mais a é maior ou igual a zero, né? Interrogação. É isso que eu quero saber. Então, eu preciso fazer o seguinte, olha, x maior ou igual a zero, a maior ou igual a zero, eu sei que, pelo fato de números reais, né, eu estou somando números reais positivos, então x mais a é maior ou igual a zero, né, de fato. Então, u mais v pertence a S. Aqui, nota que eu usei propriedades dos números reais, né? Eu estou fazendo agora essa adição aqui, é a adição dos números reais. Essa aqui é a adição de vetor, essa aqui é a adição de números reais, e eu sei que a soma de dois números reais não negativos é não negativa. Então, de fato, esse conjunto é fechado por adição, né? Então, agora a gente vai testar o 3, né? Fechamento da multiplicação por escalar, né? Então, o que é essa propriedade? Isso quer dizer o seguinte, olha, dados U pertencente a S, né? E alfa, um número real qualquer, né? Eu preciso que alfa U pertença a S, né? Agora, olha só. Então, o que eu quero é o seguinte, olha, então eu tenho U pertence a S, quer dizer que eu tenho um x, y, z, que a primeira componente é maior ou igual a zero, né? E alfa é um número real, né? Beleza, um número real qualquer. E aí, o que eu faço aqui? Quem que é alfa U, né? Essa multiplicação é a multiplicação do R3. Então, o que eu vou fazer é alfa vezes x, y, z, né? Ou seja, isso é alfa x, alfa y, alfa z, né? E aí, bom, que eu preciso verificar agora se este cara, né, pertence a S, né? Ou seja, eu preciso verificar se alfa x é maior ou igual a zero, né? Para todo número real. Nota o seguinte, né? X maior ou igual a zero implica que alfa x maior ou igual a zero, C e somente C, alfa for maior ou igual a zero, né? Agora, olha só o que aconteceu aqui. Eu coloquei uma restrição, né? Que se o alfa for negativo, alfa x vai ser negativo. E aí eu saio do meu conjunto. Então, note que não é para todo número real, né? Então, não é para todo alfa pertencente aos reais que alfa U pertence a S. Então, logo, S não é fechado por multiplicação por escalar, né? E aí você pode pensar o seguinte, olha, posso mostrar dessa maneira, né? Testando isso explicitamente, né? Falando, olha, os meus dois axiomas aqui que eu preciso realmente seguir, que são o fechamento da adição e o fechamento da multiplicação por escalar, eles
Um deles está satisfeito, mas o outro não. Como consequência, outros axiomas não serão validados, né? Mas olha só que interessante. Se eu bater o olho nessa definição, né, aqui, eu posso... Cadê? Se eu bater o olho nessa definição aqui, eu posso pensar num contra-exemplo, né? Porque assim, lembra que para um conjunto ser subespaço vetorial de outro, ele tem que ser um espaço vetorial. Eu tenho aqueles 10 axiomas. Em tese, eu não preciso testar os 10. Basta eu validar os dois primeiros, né? Que é o fechamento da adição e o fechamento da multiplicação por escalar. E aí a gente argumentou que testar a existência do vetor nulo, né, sempre supondo que S é subconjunto, tá? Testar a existência do vetor nulo é uma coisa relativamente rápida da gente fazer, da gente testar, né? Então a gente testa rapidinho, que é um dos axiomas lá, que se esse cara não for cumprido, aí acabou o jogo, não é subespaço e pronto, né? Só que pode ser que você batendo o olho aqui, você possa pensar, olha, esse cara aqui já tem algum axioma que ele não satisfaz, né? Se você conseguir pensar num contra-exemplo na hora, por exemplo, a existência do oposto, né? Ora, nota o seguinte, o oposto, né? Ele é o oposto no Rn. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, x, y, z pertence a R3, né? O menos x, menos y, menos z, menos x, menos y, menos z, pertence ao R3 também, porque o R3 é espaço vetorial, né? Então eu posso pensar o seguinte, olha, se eu tenho S, né, que é os x, y, z com x maior ou igual a zero, né, eu posso bater de cara e falar, olha, nesse caso aqui, né, se x é maior ou igual a zero, então menos x menos y menos z não pertence a S. Só que aí isso aqui contradiz essa ideia de que todo o vetor do meu espaço vetorial vai ter o seu oposto dentro dele. Então, como esse cara aqui exclui os casos em que a primeira componente é negativa e o vetor oposto a esse cara é um vetor que tem a primeira componente negativa, eu já corto esse cara e falo, olha, não satisfaz o axioma 6, não é subespaço. Pronto, né? Então, S não satisfaz o axioma 6 de espaço vetorial, né? E aí a gente pode ser explícito, existência do oposto, logo não é, logo S não é subespaço de R3. Então assim, se você conseguir bater o olho e falar, olha, tem um contra-exemplo aqui, eu consigo mostrar que tem algum axioma que não é satisfeito. Eu não preciso seguir aquela regrinha de, não, primeiro ver se é o vetor nulo, depois, sabe, primeiro ver se o vetor nulo está lá, depois ver a adição, depois ver... Não, se você conseguir bater o olho e falar, olha, tem um caso aqui que eu já sei que não vai dar, né? Então, você pode bater o olho e falar, olha, olhando aqui eu já vejo que a adição não vai funcionar. E aí você elimina e fala, olha, não é subespaço, né? Então, esse é um caso em que eu tenho um subconjunto que não é subespaço do meu espaço vetorial. Certo? Bem, então vamos lá para o nosso segundo exemplo, né? Então, exemplo 2. A ideia é a seguinte. Vou considerar ainda um subespaço, né, do R2, então, do R3, aliás, né? Então, seja o S dado por vetores do tipo x, y, z no R3, né? Então ainda estou aqui como um subconjunto. E a minha condição é a seguinte: os vetores x, y, z, né? Eles satisfazem a equação 2x mais 3y menos z igual a zero, certo? Então essa é a condição que determina para mim o meu subconjunto, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse cara foi construído como um subconjunto do R3, né? Então, de cara aqui, eu já tenho zero como nosso primeiro zerésimo argumento aqui, né? S está contido no R3 já, né? Por construção, beleza.
Então agora o próximo é verificar se o vetor nulo está no S, né? Então, como é que eu verifico isso? O meu vetor nulo aqui é o vetor 0, 0, 0, né? Então, verificar que um vetor está no S é verificar que ele satisfaz essa equação aqui, né? Então, eu preciso verificar se 2 vezes 0 mais 3 vezes 0 menos 0 é igual a 0. Isso é verdade, né? Então, o vetor nulo está aqui. Beleza. Então, por enquanto, sem muitas surpresas, né? 2. Então, agora vamos verificar o fechamento por adição, né? Então, é o seguinte, eu vou considerar dois vetores, né? U está no S, V está no S, e eu quero saber se U mais V também vai estar no S, né? É isso que eu quero verificar. Então, quem que é U? U é um vetor do tipo x, y, z, né? Do R3, só que ele tem que estar no S. Então, minha condição é que ele tem que satisfazer a equação 2x mais 3y menos z é igual a zero, certo? E agora, o v é um outro vetor, a, b, c, e ele tem que satisfazer a mesma equação. Então, 2 vezes a primeira componente, que é a, mais 3 vezes a segunda componente, que é b, menos a terceira componente, que é c, é igual a zero, né? Então, olha só. Quando eu falo, olha, eu quero testar o fechamento da adição, eu vou pegar dois vetores quaisquer, são dois vetores livres. Não quer dizer que você pode escolher quaisquer dois vetores, né? Eu não posso colocar aqui, por exemplo, quero 2. Não. A minha condição é a seguinte: x, y, z tem que ser variáveis relativamente livres, mas que vão satisfazer a minha condição aqui. Eu não posso pegar casos particulares aqui, né? Então, quando eu for demonstrar o fechamento da adição, eu tenho que pegar dois vetores quaisquer, mas eles são vetores quaisquer. Não é o vetor particular que eu escolhi na hora de demonstrar. Entendeu? Quando eu falo vetor qualquer, é isso. Não é um vetor que você escolhe. É um vetor que não depende da escolha que você faça. Isso aqui não pode depender da escolha que você fez. Entendeu? Então, cuidado na hora de a gente falar, não, pega um vetor qualquer, não é um vetor qualquer que você tira da sua cabeça. É um vetor arbitrário, livre. Ele pode ser qualquer vetor, desde que ele esteja no S, que é satisfazer essa condição aqui, tá? E agora eu preciso verificar, então, se U mais V está nesse conjunto, né? Então, primeiro vamos descobrir quem é U mais V. Aqui, de novo, eu vou ter que fazer essa adição no espaço R3, né? Então, vou somar aqui componente a componente. Eu fico com x mais A, y mais B e z mais c, né? E aí eu preciso saber se esse cara pertence a S. Como é que eu verifico isso? Vendo se ele satisfaz a equação aqui, olha, que está no meu enunciado, que define quem é o meu espaço S, né? Então, nesse caso em particular, eu quero saber se 2 vezes x mais A mais 3 vezes a segunda componente, que é y mais b, menos a terceira componente, que é z mais c, é igual a zero. Tá. Como é que eu vou verificar isso? Né? Como é que eu vou testar se isso aqui é verdade? Se eu estou com x, y, z, a, b, c livres relativamente. Ora, eu sei essas coisas aqui sobre x, y, z e a, b, c. Então, eu vou tentar fazer aparecer essas equações aqui, né? E aí eu vejo que eu posso separar, né? Eu vou jogar tudo que tem x, y, z para um lado, tudo que tem a, b, c para o outro, né? Então, vou separar isso aqui, vai ficar 2x mais 2a mais 3y mais 3b menos z mais c é igual a zero. E agora eu vou separar tudo que tem x de um lado, x, y, z de um lado, abc do outro. Então eu vou ficar com 2x mais 3y menos z mais, vou fazer até assim, ó, mais 2a mais 3b, opa, menos c é igual a zero. E aí o que acontece? Ó, eu recuperei o que eu sei. Eu sei que 2x mais 3y menos z é zero. E eu tenho aqui o 2x mais 3y menos z. E eu sei também que 2a mais 3b menos c é zero. E eu tenho aqui 2a mais 3b menos c. Então, efetuando essa conta, usando esse fato, eu sei que aqui eu tenho zero. Eu sei que aqui eu tenho zero. E aqui eu tenho zero também. Então, na adição, eu satisfiz a minha condição de fechamento. A única coisa que eu exijo do vetor u, x, y, z é que ele satisfaça
essa equação. A única coisa que eu exijo do vetor V é que ele satisfaça essa equação. E aí você vê que basta que isso aconteça para garantir que o vetor U mais V vai satisfazer essa equação aqui, né? Então, logo S é fechado por adição, né? Então agora falta a gente verificar o fechamento por multiplicação por escalar, certo? Então agora a gente tem que testar o seguinte, ó. Eu tenho um certo vetor U que pertence a S e um escalar alfa que é real nesse caso, né? Então eu quero que alfa U pertença a S. Mesma coisa, né? O U vai ser um vetor qualquer, geral, né? X, Y, Z, né? Pertencente a S, ou seja, 2x mais 3y menos z é igual a zero. E alfa vai ser um número real qualquer. Então, alfa U é alfa vezes x, y, z. Ou seja, isso é alfa x, alfa y, alfa z, né? E eu quero saber se cara pertence a S. Né? Testar isso aqui é basicamente aplicar essa equação. Então, é 2 vezes a primeira componente, que é alfa x, mais 3 vezes a segunda componente, que é alfa y, menos a terceira componente, que é alfa z, né? Então, quem que é isso? Bom, eu posso colocar o alfa em evidência, né? O alfa aqui, alfa aqui, alfa aqui, e aí eu fico com alfa que multiplica 2x mais 3y menos z, né? E aí, olha só, de novo eu recuperei uma coisa que eu sei, né? Eu sei que 2x mais 3y menos z é zero. Então esse cara aqui é zero, né? Então isso aqui é alfa vezes zero, que é zero. Logo, isso aqui é zero também. E, de fato, né, esse cara pertence a S. E aí a minha conclusão, então, que S é fechado por multiplicação por escalar. Você vê que não importa quem seja o alfa, né? Não tem nenhuma condição aqui para esse alfa para que desse lado esquerdo dê zero, né? Então, portanto, S é subespaço de R3, tá? Então, olha só que interessante, né? Eu tive aqui dois conjuntos, né, de vetores aí do R3, né, dois subconjuntos do R3, e um deles não era subespaço, né, e o outro é um subespaço. Né, e para mostrar que ele é subespaço, bastou eu testar os dois fechamentos. Né? Aqui você vê que o primeiro veio de graça, porque se eu faço alfa igual a zero aqui, né, alfa igual a zero, vou ter zero, o vetor nulo está aqui. Né? Então o vetor nulo faz parte dessa definição. Então, nesta condição aqui, para esta equação, né, x, y, z que satisfaça essa equação, vai formar um subespaço, né, do R3, mas no outro caso não. No outro caso, eu mostrei que pelo menos um dos fechamentos não funcionou, então ele não é subespaço, né? Então quer dizer, tem um axioma que já não satisfaz, mas eu poderia ter batido o olho e verificado, olha, nesse caso aqui, né, o oposto já não tá, eu consigo bater o olho e mostrar que o oposto não tá, então já mostro que esse cara não é subespaço e pronto. Né? Mas, no caso em que ele é subespaço, que é um subconjunto do meu espaço vetorial é um subespaço, em tese ele tem que satisfazer os 10 axiomas. Só que basta eu testar 2 deles, que garantidos esses 2, os outros são consequência. Né? E aí a demonstração disso está lá na aula, na videoaula, né, desse assunto. Mas eu não preciso testar todos os outros 8. Não preciso testar que os opostos vão estar aí. Né? Eu consigo, só com esses 2 aqui, já é suficiente para mim. Mas lembra, isso eu estou olhando, passo zero, olha, eu estou olhando para um subconjunto de um espaço vetorial que eu conheço. Né? Então, eu sei que o R3 é um espaço vetorial. Né? Então, e eu sei que o S está definido como um subconjunto
né, do meu espaço vetorial. Então, esse subconjunto é um subespaço do R3, aí basta eu testar o fechamento. Se eu tenho um conjunto, uma regra de adição e uma regra de multiplicação, e eu quero saber se esse cara é um espaço vetorial, aí eu tenho que testar todos os 10 axiomas, tá? Mas para testar que esse cara é um subespaço de um espaço vetorial dado, aí basta eu testar o fechamento e a presença do vetor nulo, né? Ou se eu conseguir bater o olho e ver que tem um caso que não é, um caso que não é satisfeito, algum axioma que não é satisfeito, então também resolveu. Já mostrei que não é subespaço, beleza? Bom, vamos agora para um caso um pouquinho mais esotérico, pelo menos agora no começo da disciplina, né? Com o tempo a gente vai se acostumar com ele, que é o espaço vetorial de funções, né? Então vamos lá, exemplo 3, né? Então eu vou considerar o seguinte, olha, espaço vetorial das funções reais contínuas. O nome desse espaço vetorial é o C de R, certo? Então as funções contínuas, vou chamar de C de R, né? E eu estou considerando o caso real, então os escalares são números reais e tudo, né? Nesse espaço vetorial, eu posso definir a adição, eu posso definir a adição, né? Então, eu tenho, por exemplo, duas funções, né? A função f e a função g, né? Como é que isso é definido? Isso é definido de forma que o valor de f mais g calculado no ponto t é igual ao valor de f calculado no ponto t mais o valor de g calculado no ponto t. Isso é uma definição de função, né? O nome da função aqui, ó, é f mais g, né? E a definição da função é essa equação aqui, né? Então tem uma função chamada f mais g, que é a soma da função f com a função g, né? Então essa adição aqui é uma adição de funções, essa adição é uma adição de funções e essa adição é uma adição de números reais, porque f de t é um número real, né? Então cuidado com essa nossa definição aí, tá? E eu tenho a multiplicação por escalar, né? Que é a seguinte, alfa f, né? Ela é dada pelo valor da função alfa f, o valor da função alfa f, calculado no ponto t, é igual a constante alfa vezes o valor f no ponto t, né? Então, de novo, aqui eu tenho uma multiplicação de escalar por função e aqui eu tenho uma multiplicação de constante por outra constante, outro número, né, que é f de t, e aí isso aí vai depender do t, certo? Então, esse cara é um espaço vetorial, tá? Então, você pode ver que a adição de duas funções contínuas é uma função contínua, isso é provado em cálculo 1. O produto de uma função contínua por uma constante, né, aqui, ó, é uma função contínua também, então esse conjunto é fechado. Dá para usar, usando essas propriedades aqui, o fato de eu estar associando isso a números reais, dá para mostrar que essa adição é comutativa, distributiva, associativa, etc, etc. Tá? Então esse cara é um espaço vetorial. E eu quero o seguinte, ó, mostre que S, o conjunto das funções contínuas pares, é subespaço de C de R, né, das funções contínuas, certo? Então a ideia é essa. Então vamos definir o que é uma função par, né? Então f é par C e somente C, f de t ou f de menos t é igual a f de t, né, para todo t no domínio da função, né? Nesse caso domínios são os reais, né? Então, como é que eu lembro qual que é a função par e a função ímpar, né? Pensa que x quadrado é par, né? Então, x quadrado, tem um 2 ali, né? A função é par. Então, se eu olhar para isso aqui, ó, isso aqui é x quadrado, né? Note que eu tenho aqui, né, t
tenho aqui t menos t, e aqui eu tenho f de t e f de menos t. Tá vendo? Tá batendo no mesmo lugar, a potência é par, né? E, de outra forma, poderia pensar na potência ímpar, né? Por exemplo, x a primeira, né? X a primeira, coisa assim, né? E eu tenho aqui x a primeira, né? E aí a gente verifica que, de fato, ó, quando eu tenho t aqui e tenho menos t aqui, né? Isso aqui dá oposto, né? Então isso aqui é f de t, que é t, aqui é menos t, e aqui é menos f de t, né? Então essa aqui é par, e essa aqui é ímpar, né? Bom, então o que eu quero? Eu quero mostrar que o conjunto das funções contínuas pares é um subespaço do CR, né? Então, primeira coisa, né? S está contida no C de R, porque eu estou falando funções contínuas pares, né? Então, já estou escolhendo um subconjunto. Então, beleza. Definir, garantir para mim que aqui eu só vou ter funções que são realmente contínuas. Aí, primeira coisa, o vetor nulo está em S. Né? O que é o vetor nulo? Né? O vetor nulo desse espaço aqui, né, é a função 0 de t, que é igual a zero para todo t. Né? Então, a constante. Né? Então, vamos mudar aqui. Versão de zero, constante. Né? Então, como é que eu mostro que isso aqui é verdade? Né? Eu mostro que esse cara é o vetor nulo pensando assim, olha, quem que é f mais zero? Né? Isso aqui tem que ser f. É isso que eu quero mostrar. A função f mais a função que é o vetor nulo tem que dar a própria função f, que é essa definição de vetor nulo. Então, quem que é f mais zero calculado em t? Ora, isso é f de t mais zero de t. Só que quem que é zero de t? Zero de t não é a função constante igual a zero? Então isso aqui é f de t mais zero, que é igual a f de t. Né? Então, beleza. Essa aqui, então, esse é o vetor nulo. Agora eu quero saber, vetor nulo está em S? Né? Ou seja, a função zero de t é par? Né? Ora, como é que eu faço isso? Quanto que é zero de t para todo t? Não é zero? Quanto que é zero de menos t? Ora, se essa é uma função constante, ela sempre vai valer zero. Né? Então aqui eu tenho que eles são iguais. Né? Logo, o vetor nulo está no conjunto que me interessa. Certo? Então agora eu posso continuar. Não tenho motivo para parar. Então, eu quero saber o fechamento por adição agora dessas funções. Né? Então, de novo, eu tenho f e g funções pares. Né? Que isso quer dizer que f de t é igual a f de menos t e g de t é igual a g de menos t, independente de quem seja o t. Né? Eu quero mostrar o seguinte, f mais g é par? Né? A soma de duas funções pares é uma função par? Ora, então, vamos ver aqui quem que é f mais g calculado em t. Isso não é justamente f de t mais g de t, certo? Guardo isso. Agora, quem que é f mais g de menos t? Ora, isso é f de menos t mais g de menos t. Mas aí, como essas funções são pares, né, eu posso trocar. Eu sei que f de t é igual a f de menos t. Então, isso aqui é f de t mais g de t. Isso não é justamente f mais g de t? Né? Então, isso aqui implica que f mais g é par. Né? Então, olha só o que eu fiz. Né? Eu primeiro usei a definição, aqui é a definição de f mais g. Né?
Então, f mais g aplicado em menos t é f aplicado em menos t mais g aplicado em menos t, beleza. São funções pares. Então, eu usei aqui, ó, a paridade, né? Então, f de menos t, eu sei que é igual a f de t porque f foi escolhida como uma função par. G de menos t é igual a g de t porque g foi escolhido como uma função par, né? E aí eu cheguei nesse f de t mais g de t. Só que aí eu uso esse resultado aqui, né? Usando esse resultado, eu sei que f de t mais g de t é f mais g de t. E aí eu chego, então, a esse resultado que f mais g de menos t é igual a f mais g de t. Então a função é par, né? E, ou seja, eu posso continuar e ver o fechamento por multiplicação, né? Então, de novo, eu tenho f par, ou seja, f de t é igual a f de menos t, e eu tenho alfa, um número real, certo? Então, quem que é alfa f? Né? Alfa f é igual a alfa f aplicado em t é alfa f de t. E alfa f aplicado em menos t é alfa aplicado em f de menos t. Mas, de novo, como eu sei que f é par, então esse é alfa aplicado em f de t. Isso é alfa f de t. Né? Logo, o conjunto das funções contínuas pares é subespaço vetorial das funções contínuas. Né? Por quê? Porque eu mostrei que é fechado por adição e é um conjunto fechado por multiplicação por escalar. Né? Então, essa é a ideia. Na lista tem para vocês fazerem o caso das funções ímpares. Né? Então, experimentem lá fazer essa mesma conta para as funções ímpares e verificar se elas são um subespaço também. Certo? Agora, finalmente, tem um outro caso legal, que é o seguinte, vamos pensar, exemplo 4, né? Polinômios, né? Então, eu tenho, por exemplo, os polinômios aqui, né? P de R. São polinômios reais. Quero dizer que polinômios reais é o seguinte, eu tenho um P de T, que é P0 mais P1T mais P2T² mais blá 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 até PN, né? Então, quer dizer, os meus polinômios, eles são finitos. Eu tenho um número finito de termos, mas esse n aqui pode ser qualquer um, tá? Então, são polinômios de qualquer grau. E eu quero saber o seguinte, seja S o conjunto de P de T polinômios, né? Então, olha só, é subconjunto. Tá aqui. Agora, a minha condição é a seguinte, dp dt, calculado em t igual a zero, né? É igual a zero. Ou se você preferir, né? Usando, dependendo da notação que vocês acostumaram em cálculo, né? Eu posso pensar P' de zero é igual a zero. Né? Então, quer dizer, a derivada desse ponto em t igual a desse polinômio em t igual a zero é zero, né? Esse cara, então S é subespaço dos polinômios, né? Bom, a gente pode pensar de duas formas aqui, tá? Vou fazer de duas maneiras. Né? Primeiro, né? Então, forma 1 em numeral romano. Eu vou fazer simplesmente usando as nossas propriedades aqui, né? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, 0 pertence a S, né? Quem que é 0? Lembra que 0 é 0 de t constante, igual a 0.
né? Isso é um polinômio. Polinômio de grau zero, né? Tá valendo. É um polinômio, tá no conjunto dos polinômios, né? Agora eu preciso saber, ele tá em S, né? Então, 0 pertence a S. É a mesma coisa que dizer que DDT de 0 em T igual a 0 é igual a 0. Bom, quanto que é a derivada DDT de 0? É 0, constante, né? Então, esse cara pertence a S. A derivada do vetor nulo é a constante igual, que é a derivada da função do polinômio constante igual a 0. A derivada desse cara é 0, então a derivada dele está, né? E é 0 para qualquer valor, em particular para t igual a 0. Então, essa função está no meu conjunto. Beleza. Então agora, vamos fazer 2, né? Fechamento por adição. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar que eu tenho f, que é um polinômio. Vamos fazer p. P, né, é um polinômio de S. Então, dp dt em t igual a 0 é 0. Isso eu sei, né? E Q também é um polinômio de S. Então, dq dt em t igual a 0 também é 0, né? Aí eu quero saber o seguinte. P mais Q pertence a S, né? Como é que eu faço isso? Bom, quem que é P mais... como é que eu verifico? Eu verifico com a derivada P mais Q dt, né? Então, quem que é esse cara? Isso é... Eu vou omitir aqui o t igual a 0, tá? Vou fazer isso no final. Então, isso é derivada da soma, né? Soma das derivadas. Então, fica dp dt mais dq dt, né? E aí, se eu for fazer no t igual a 0, isso aqui no t igual a 0, no t igual a 0, e eu vejo que essa derivada aqui, né, fica 0 mais 0, que é igual a 0. Então, de fato, S é fechado por adição, né? Então agora falta a gente testar o fechamento por multiplicação, né? Então, fechamento por multiplicação por escalar, né? Então eu sei, por exemplo, que P é um polinômio em S, ou seja, né, dp dt em t igual a 0 na origem é 0. Então, quem que é alfa p? Dizer que isso pertence a S é a mesma coisa que dizer que d alfa p, derivada dessa função, né, dt. Ora, quem que é isso, né? Não é alfa vezes dp dt, calculado em t igual a 0? Mas esse cara eu sei aqui, ó, isso aqui é dado. Então isso aqui é alfa vezes 0, que é 0, né? Então logo, S dado por essa condição aqui é subespaço de P de R, né? Olha só, eu não precisava nem ter usado. Isso que eu fiz aqui não depende da função ser polinômio, vocês concordam? Isso aqui vale para qualquer função derivável, né? Eu não precisava ter olhado para o caso dos polinômios. E aí fica como exercício que os polinômios, o conjunto dos polinômios, é um subespaço das funções deriváveis. Mas por quê? Porque todo polinômio é derivável. O conjunto de todos os polinômios forma um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial, o conjunto das funções deriváveis é um espaço vetorial também. Por quê? Porque toda função derivável é contínua, né? E isso, toda função derivável é contínua. Então, como toda função contínua, o conjunto das funções contínuas forma um espaço vetorial. Então, o conjunto das funções deriváveis forma um subespaço do espaço das funções contínuas, e o conjunto dos polinômios é um subespaço das funções deriváveis, né? Então, e a gente sabe que o conjunto dos polinômios é um espaço vetorial. Você pode demonstrar se você quiser, né? Então, esse conjunto aqui das funções cuja derivada é 0 na origem vai ser um subespaço das funções deriváveis. Também é um subespaço dos polinômios, só que aí só vai ter os polinômios, né? Então,
o conjunto dos polinômios cuja derivada é zero na origem também é subespaço dos polinômios, né? Agora, olha só. Estou falando isso porque, ó, eu defini aqui, né, ó, P de T é um polinômio em P de R, né? Então, eu pus essa condição. Poderia ter feito isso aqui para o caso das funções contínuas, se fizesse das funções deriváveis? Poderia, tá? Mas a gente está olhando para polinômios. Como a gente está olhando para polinômios, tem um outro jeito, né, de fazer. Então, alternativamente, né, eu posso pensar o seguinte. Posso pensar o seguinte. Bom, zero, já sei que é subconjunto, mas eu posso fazer, ó, como é que é o fechamento, né? Posso olhar para S é P de T é um polinômio, né, real, tal que dp de t em t igual a zero seja zero, né? Mas eu vou pensar o seguinte, olha, o que é P de t? Não é um P0 mais P1t mais P2t quadrado mais etc. até Pn Tn para quaisquer valores de P? Pn Tn, né? Então, o que eu tenho aqui? Quem que é dp dt? Ora, posso usar as regras de derivação aqui, né? E aí eu vou ter o seguinte, isso aqui é P0 some, né? E eu vou ter P1 mais 2P2T mais 3P3T quadrado, né? E assim por diante, né? Aí eu posso até escrever lá no final, mais N P N mais 1, opa, N menos 1, né? Ah, não, certo, N, Pn, T elevado a N menos 1, né? Aí o que acontece? Para que isso seja igual a zero, né? Em T igual a zero, dp dt em T igual a zero é P1. E o resto aqui, ó, fica 2P2 vezes 0, 3P3 vezes 0, blá, 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 né? Ou seja, eu tenho P1 igual a zero, né? Ou seja, todos os polinômios cujo termo, o segundo termo seja zero, vão ser os elementos do meu espaço vetorial, né? Então, eu posso pensar o seguinte, S são os polinômios, né? Do tipo P0 mais P1 de T mais até Pn Tn, tal que P1 seja zero. E aí você pode testar o fechamento da adição e o fechamento da multiplicação por escalar, né, usando este critério, né? Então aí você vai em vez de você olhar para as propriedades das derivadas, você simplesmente olha para o segundo coeficiente do polinômio, que ele tem que ser zero, né? Então, isso, né? Então, aí vocês fica como exercício, tá? Fazer dessa forma. Exercício. Certo? Então, encerrado isso, a gente se vê então na aula síncrona e dê uma olhada na lista, né? Tem outros exemplos parecidos com esses aqui, certo? Valeu, gente.